Ok? Necessitamos votos agora. Vamos mentalizar, calmar nosso coração, nossa mente, preparar o nosso corpo físico e o nosso espírito para as reflexões que teremos aqui, para receber essas informações, esses conhecimentos e aliar com aqueles conhecimentos que nós temos e cada vez mais fortalecendo a nossa caminhada aqui nessa seara. O amado Mestre Jesus nos envolva com a tua energia amorosa, boa e macia, para que ela possa estar bem assistida nesse momento, possa conduzir bem a doutrinária de hoje e que possamos aproveitar da melhor maneira para nós e com certeza para aqueles que convivem conosco. Que possa ser um momento de aprendizado, mas também de uma fé e um amor. Agradecemos então, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigada. Obrigada, minha linda. Oi, amor, tô com um aqui já. É. Então tudo bem, o daqui tá ligado. Boa noite, meus amores. Eita, que boa noite fraca, gente. Acho que o povo que está aqui não jantou ainda. Será? Dando boa noite aos nossos companheiros que nos acompanham nas redes sociais também. Então, vamos dar uma boa noite com mais energia, porque o que a gente precisa é de energia benéfica, de energia positiva. O planeta está clamando por isso. Boa noite, meus amores. Tá vendo que sempre fica melhor? Ah, que maravilha! Hoje a gente vai falar de Jesus e as mulheres no Evangelho. Eu já peço licença a vocês que eu estou substituindo a nossa companheira e irmã Patrícia, tá? E eu tenho certeza que em breve ela vai estar com a gente. Então a gente buscou, não vai ser a mesma coisa, lógico, né? Nós temos características diferentes e Paty, ela sempre envolve a cada um de nós na sua eloquente fala, mas vamos tentar e a gente vai conseguir com o auxílio de vocês, combinado? Beleza? Vocês sabem que eu sou de provocar, de buscar, né, respostas, que eu não gosto de ficar falando sozinha, vocês já sabem disso, vocês já me conhecem. Então, falando sobre Jesus e as mulheres do Evangelho, nesse pequeno mergulho, nesse nosso estudo, para esse nosso trabalho, né, a gente identifica de que dentro dessa característica sensível, amorosa do Mestre, na sua pedagogia, no ensinar, no envolver, eu percebi que a nossa potencial relação com Ele, a afinidade, era muito maior do que eu pudesse, né, imaginar, era muito mais ampla. Só que a gente fala de um tempo em que, naquela época, né, falando de mais de 2.000 anos atrás, e quando ele chegou, né, quando ele veio iniciar a sua missão aqui na Terra, ele já encontrou um campo vasto, né, de cultura e de posicionamentos que não eram muito favoráveis ao sexo feminino. Por que a gente diz isso? Naquela época, as mulheres eram personagens de um tempo em que valiam, talvez, pouco mais do que uma mercadoria. As mulheres do Evangelho não receberam, de certa forma, o devido reconhecimento pelo seu legado, né? Pela sua postura e pela sua presença, né, naquele momento. Então, depois de 2.000 anos, a gente vê que ainda é necessário recorrer a fontes variadas para a gente conseguir montar um quebra-cabeça e trazer
a essência e a importância das mulheres na coletividade, né? De uma forma cultural. A gente não precisa fazer um trabalho assim de pesquisa intenso para retratar essa importância. E aí a gente não está falando a importância que Jesus deu, não. A gente está falando a importância desse papel na sociedade como um todo. E por que isso? A gente vai se remontar a um período em que a atividade forte, né, pelo menos na localidade, era a agricultura, era a carpintaria, né, ou a questão, né, do poder em que estava basicamente voltado num sistema patriarcal, a gente pode dizer machista, inclusive, que quem se envolvia com os intelectuais, com quem criavam as leis, com quem fazia, de uma certa forma, a estrutura de vivência, cobrança de impostos, que determinavam o que se podia e o que não se podia, eram os homens. Então, as mulheres estavam limitadas apenas ao trabalho doméstico, ao trabalho de suporte para quem estava na agricultura, à alimentação, a fazer pão, coisas nesse nível, ou seja, era atividade de menor importância. Daí a gente vê como eram tratadas as mulheres naquele período. Só que a gente vai buscar no Evangelho e a gente vê de uma certa forma inicialmente retratada essa realidade. Porque se a gente for para a Bíblia hoje buscar, né, essas referências, inclusive da passagem de Jesus, inicialmente, o que a gente encontra? Que a história limita apenas 12 homens, ou seja, os apóstolos, né, que ficaram para seguir ele. E impossível é, no entanto, cogitar que naquele período, mesmo tendo os apóstolos que tinham suas famílias, suas mães, suas tias, as esposas, as filhas, as sobrinhas, era impossível cogitar naquele momento que não tivesse nenhuma mulher que seguisse ele, além de Maria, porque era mãe de Jesus. E também que mesmo após a crucificação de Jesus, que mesmo após, né, o encerramento da passagem física dele, nenhuma mulher tenha contribuído para a divulgação da Boa Nova, ou seja, tudo aquilo que o mestre deixou como ensinamento e o que se faria com esses ensinamentos depois. Mas existem sim relacionamentos a nível de cuidado, de afetividade, da própria singeleza de Jesus, com tantas outras mulheres que deixaram marcas, de certa forma, no caminho da humanidade. Vamos ver aqui. Os relatos, nesse sentido, são diversos, mesmo no Novo Testamento. Aí a gente vai, né? Passei 2 vezes? A gente vai verificar que no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, existem várias passagens, inclusive passagens de parábolas que o mestre, né, utilizava na sua pedagogia para ensinar de uma forma muito amorosa e que a gente vai encontrar sinalizado, né, mulheres que tiveram uma senhora importância nesse convívio de Jesus, inclusive que relatavam, né, uma afetividade, um vínculo com ele muito grande. Aí a gente vai para um aspecto que eu também achei, inclusive, dentro de um trabalho de dissertação de Marques Martins, que ele diz o seguinte: em todos os evangelhos, o terceiro, ou seja, o de Lucas, tem um mérito particular, que deriva da índole, né, de quem o escreveu, do seu autor. O Evangelho de Lucas, servindo-se dos finos traços próprios que é da sua autoria, apresenta-nos uma mensagem evangélica de um modo quase original, deixando-nos transparecer a ternura de Jesus para com os humildes e os pobres. Essa era a forma que Jesus tinha de envolver sem
preconceituar ninguém, porque ele veio para os humildes e para os pobres, essa é a realidade. Então Lucas se torna de uma certa forma aquele que enfrenta, argumentos das mulheres, sendo que qualquer investigação sobre o papel delas nas comunidades cristãs primitivas não pode certamente prescindir dessa referência. Por quê? Porque Lucas apresenta a mulher com característica de grandeza humana. Olha só, ela era um exemplo de grandeza humana, mas também acolhe a mulher em sua fraqueza. Naquela época, as mulheres eram tidas como pecadoras, como doentes, como possessas, ou como viúvas, ou as pecadoras, leia-se, adúltera, a prostituta, aquelas que não tinham muito valor. E em alguns momentos nas passagens bíblicas, ora elas eram exaltadas, ora elas eram punidas. Na sua maioria eram punidas, porque para os homens, as mulheres eram apenas servas. E mesmo no tempo da escravidão, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que os escravos também não tinham, não se fazia referência a nível de exemplos, de ser alguém que poderia ser exaltado. No geral, era só criticado ou, no máximo, estava só fazendo a obrigação e ponto. Assim era feito com as mulheres naquela época. Mas Lucas e o próprio João faz uma referência e tem um olhar diferenciado quando vem trazer os seus escritos no Evangelho, exaltando ou sinalizando, de certa forma, a importância das mulheres. Aí a gente vai ver, para poder compreender, de certa forma, o modo pelo qual Lucas enfrenta esse tema. E por que se fala que ele enfrenta? Porque ainda naquele período, de certa forma, exaltar ou evidenciar o papel da mulher era algo que incomodava. Então ele enfrentou, ou seja, naquele período, a visão e as colocações dos outros, porque ele estava de sobremaneira dando uma importância a mais para as mulheres que não se esperava naquele período. E ele enfrenta o tema e, sobretudo, para que se torne mais claro o sentido de agir de Jesus, evidenciando nos textos evangélicos. E faz-se necessário, antes de tudo, esclarecer qual era o contexto social e histórico em que vivia a mulher na região, no Mediterrâneo, no século I. E aí aquilo que a gente começou, exatamente colocando ela no papel de alguém menor, de pouca importância, que tinha que ficar, de certa forma, em casa, fazendo tarefas menores que para os homens ou para aqueles que, de certa maneira, era quem tinha o poder da palavra, elas não tinham muita importância. Eram apenas meras pessoas que estavam lá fazendo o seu papel e acabou. Mas, para o Mestre Jesus, nem tudo era assim. O Mestre olhava para as mulheres e viam não apenas servas ou empregadas. Ele tinha uma visão literalmente ampliada do papel delas. Mas a sociedade na época também se pautava em uma estrutura patriarcal e culturalmente androcêntrica. Ou seja, em que predominava a decisão dos varões. Eram os homens, eram eles que mandavam, eram eles que tinham a palavra. As mulheres não participavam das decisões. Elas só cumpriam. Era o que era reservado para elas naquele período. E ainda aborda aspectos essenciais como as relações humanas, estabelecidas entre Jesus e os fariseus, no caso de Simão, também aqueles que eram as relações de Jesus com os marginalizados da sociedade, no caso era a mulher, e a relação de centralidade do gesto de Jesus, que integra as pessoas à dinâmica do reino de Deus. Quando ele traz, por exemplo, nas suas conversações, para quem era prometido o reino de Deus. Era para os simples, para os pobres, para aqueles que sofriam injustiças, para aqueles que, de certa forma, só tinham o sofrimento, não eram privilegiados.
Então, isso era exatamente o que as pessoas achavam que Jesus fazia. Mas a essência de Jesus era todo amor, era todo compaixão e respeito. Então, ele entendia, né, e de certa forma direcionava a sua atenção, o seu cuidado, o seu amor para os menos privilegiados. E a mulher está, de certa forma, inserida nesse contexto, porque ela estava à margem de tudo, uma vez que ela não tinha o respeito e o valor que deveria ter naquele período. Portanto, a gente vai ver aí a relação de Jesus e as mulheres, como de fato aconteceu naquele período. E nós temos um breve texto que diz o seguinte, que embora a experiência de vidas dessas mulheres varie muito, né, a gente destaca a compreensão que o Salvador, ou seja, o Cristo Jesus, tinha das diversas circunstâncias da vida delas e registram as bênçãos que cada mulher recebeu porque, né, por sua fé em Cristo. Ele entendia a situação delas, ele entendia, né, de certa forma, a maneira desprivilegiada, marginalizada que as mulheres tinham. E ele não tratava ela como os homens da época. Ele tinha uma empatia, ele tinha um respeito e, acima de tudo, ele tinha um carinho e um cuidado muito grande ao conversar e lidar com elas. Inclusive, ele ia além daquilo que se esperava de um homem em relação à mulher na vida pública. Ele não se preocupava com isso. Jesus, que era judeu naquela época e não cristão, ainda assim ele rompeu com o antifeminismo, que era natural daquele período, da sua tradição religiosa. Considerando, né, os seus gestos e palavras, a gente percebe que ele se mostrava de uma certa forma sensível a tudo, porque pertence à esfera do feminismo, em contraposição aos valores do masculino cultural, ou seja, abre aspas, e a gente pode dizer aí ao machismo, que também já imperava naquela época, né? Centrado na submissão da mulher. Nele se encontram com frescor a originária sensibilidade, a capacidade de amar e perdoar, a ternura para com as crianças, para com os pobres e a compaixão para com os sofredores desse mundo. As mulheres faziam parte desse grupo também, né? E uma abertura indiscriminada a todos. Jesus não preconceituava, não dizia, tire esse, mande esse, afaste esse, não deixe ninguém chegar perto de mim. Ele recebia todos, ele acolhia todos e ele acolhia também aquelas que chegavam para estar perto dele. E aí a gente vai ver, né, onde eu parei, a todos, especialmente, né, a Deus, chamando-o de paizinho. Ele vivia cercado de discípulos homens e mulheres desde o início da sua pregação de pregador. Eles o seguiam. Então, a gente vê em algumas passagens bíblicas dizia que os homens que seguiam a Jesus eram homens e mulheres. As multidões estavam recheadas de pessoas dos dois sexos. Não eram só homens que seguiam a Jesus. E a gente vai ver mais à frente, né, que Jesus, exemplificando isso, mantinha sim uma profunda amizade com Marta e Maria. Isso está lá em Lucas 10, no versículo 38, que Jesus era contra o caráter moral do tempo. Então ele conversava publicamente e a sós com um herege samaritana, né? E causando inclusive perplexidade aos seus discípulos, que também eram machistas, né, dentro da cultura da época. Jesus também, né, recebeu e
foi tocado e se deixou envolver pela mulher adúltera, quando a sociedade na época, né, a recriminava, inclusive queria que fossem aplicadas as leis da época, que era o apedrejamento. E deixou inclusive ser ungido os seus pés por ela. Então são várias as mulheres que, de certa forma, foram beneficiadas com o seu cuidado. Na época também, como a sogra de Pedro, que estava doente, né? Tem também a mãe de um jovem de Naim, que foi ressuscitado por Jesus. Igualmente a filhinha morta de Jairo, que era um oficial romano que pediu ajuda a ele. Tinha a mulher corcunda também, né? Tinha uma pagã sírio-fenícia, cuja filha tinha uma doença psíquica e foi atendida por Jesus, foi liberta. E tinha a mulher que sofria por um processo de um intenso fluxo menstrual e que sangrava há 12 anos, mas que Jesus também assistiu e todas elas foram curadas por ele. Então, de certa forma, Jesus atendia a todas. Ele não dizia porque eram mulheres, ele não ia atender. Ele não dizia porque era um sexo frágil, que ele deixaria ficar à mercê da natureza. Ele não preconceituava. Aí a gente vai ver também que nas próprias parábolas de Jesus ocorrem situações, né, de atendimento, de uma relação, né, de um caráter, eu diria, carinhoso com muitas mulheres, especialmente aquelas que eram pobres, né, como aquela que extraviou uma moeda. Isso também está no Evangelho de Lucas. A viúva que depositou, né, 2 moedas, mas era tudo que ela tinha. E Jesus, observando um processo de reunião com os seus discípulos, ele enfatiza em uma das suas parábolas que aquela mulher que deu tudo do que tinha valia muito mais do que efetivamente alguém que dava daquilo que era supérfluo para si. Então ele sinaliza a bondade e a fé que aquela mulher tinha, dando apenas e tão somente tudo que possuía, 2 moedas. E aí ele traz também, né, a outra viúva corajosa que enfrentou um juiz. Então elas nunca são apresentadas como discriminadas, muito pelo contrário, mas com toda a sua dignidade, à altura dos homens. Avançando um pouco mais e fazendo um resuminho, a gente vai ver na mensagem prática de Jesus que significa, de uma certa forma, ruptura, né? Ou seja, ele abre um paralelo dentro daquilo que era convencional no tempo, exatamente de uma situação que era imperante no período, e a introdução de um novo tipo de relação. Jesus, né, naquela época, já era alguém arrojado, já era alguém que, de certa maneira, quebrava os tabus, derrubava paradigmas para exercer a sua missão. Ele não veio para apenas agradar a quem queria. Ele não veio apenas para, de uma certa maneira, exemplificar e trazer o reino de Deus para uma camada da sociedade que tinha o poder. Ele veio exatamente para atender àqueles que sofriam e que ele chamava dos bem-aventurados. E era assim que Jesus trazia. Então, fazendo isso, ele bateu de frente com o sistema na época, introduziu um novo tipo de relação, fundando, de uma certa forma, não na ordem patriarcal da subordinação, né? Mas no amor, com muita doação, que inclui a igualdade entre o homem e a mulher, ou seja, né, trabalhando exatamente a igualdade de gênero. E a mulher também naquele tempo se arrojava no sentido, né,
de ser uma pessoa sabendo que era filha de Deus, destinatária do sonho de Jesus e convidada a ser, junto com os homens, ou seja, os seus pares, discípulas e membros de um novo tipo de humanidade. Isso que nos traz a Leonardo Boff no seu livro A Rosa Materna de Deus, o Rosto Materno de Deus. Então, a gente vê que a mulher, para deixar a sua casa, deixar os seus filhos, os seus afazeres, naquela época, e seguir Jesus, precisava ter muita coragem. Porque ela, de certa maneira, ela está execrada. O que é que você está fazendo aqui? Vai para a sua casa, para cozinhar? Ela deixar o lar, a família, para seguir Jesus, também precisava de coragem. Sabia o que estava fazendo, né? Acreditava num outro modelo, mas para isso ela tinha que enfrentar talvez o marido, o irmão, talvez o pai, porque esperavam de que ela ficasse em casa. Hoje a gente ainda vive isso. Tem maridos, tem pais, tem homens na família de que acham de que a mulher não merece nada mais do que uma pia para lavar a louça, um fogão para cozinhar e uma casa para limpar. Estou dizendo alguma coisa diferente do nosso tempo? Pois é, não é? Mas Leonardo Boff nos traz isso de uma forma muito clara. Então, amores, esse nosso trabalho, de uma certa forma, não dá para a gente falar da lista de mulheres que a gente tem no Evangelho e, além disso, a gente também tem mulheres que tiveram uma suma importância na baixa literatura espírita. Se a gente fosse listar todas para poder falar, a gente ia, acho que até amanhã de manhã. Mas eu acho que a coordenação doutrinária da casa não vai permitir, não é, Raia? Até meia-noite, pode? 1h da manhã ele liberou, viu, gente? Todo mundo confirma? Todo mundo dá ok? Então vamos lá começar a falar delas, né? A gente tem alguns exemplos trazidos, inclusive, do Evangelho de João. O que é que João nos traz? João traz para a gente Maria, mãe de Jesus, mulher de grande importância, tá? Ele traz para a gente também a samaritana, que estava junto no poço quando Jesus sentiu sede e foi beber água. Ele nos traz a mulher que foi apanhada em adultério. Ele nos traz também Maria Madalena, que também é conhecida como Miriam. Eu descobri hoje, né, nesses estudos, em algum momento, em alguma localidade onde ela vivia, ela também era chamada de Miriam de Madalena. E aí a gente vai encontrar, como eu disse, fora do Evangelho, na vasta literatura espírita, outras mulheres tão importantes quanto, a exemplo de Joana de Cusa, né, Lívia Lentulus, que está lá no livro Paulo Estevam, e a gente tem outras figuras, mas que infelizmente a gente não vai ter tempo de falar de todas elas. Então vamos nos reter às mulheres do Evangelho, para que a gente possa trabalhar todas elas de maneira mais centrada. Tá pegando, amiga, que não está avançando, não. Aí a gente tem Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que, de certa maneira, tem uma importância muito grande, porque foi ela quem trouxe, através, né, da sua maternidade, o Messias, né, aquele que veio, de certa forma, para poder nos ensinar, nos deixar um legado de compaixão, de amorosidade, de bondade, de humildade e de caridade. Então ela já inicia esse processo exatamente trazendo essa luz para a humanidade, porque se permitiu ser um instrumento da onde o mestre viria. E sofreu desde os primeiros meses de gravidez, sofreu quando precisou proteger a sua cria, sofreu porque não pôde parir em uma maternidade, com um enxoval lindo, com um berço bonito, com horas de descanso no leito. Ela pariu numa estrebaria, botou o filho numa manjedoura, porque essa
era a primeira lição de humildade do Mestre Jesus, né? Desde o seu primeiro momento, os seus primeiros segundos de vida, ele trazia já a simplicidade e a humildade no seu berço. E Maria, ela é exemplo de uma fé exercida, tá? E credibilidade na missão de Jesus. Lógico, ela teve seus sofrimentos enquanto mãe, mas ela seguia e buscava acompanhar ele. Então essa mulher, ela traz um relato exatamente, né, dentro de vários momentos, mas um deles é marcante porque é exatamente a primeira, a gente pode chamar, que está escrito no Evangelho, na Bíblia, o primeiro milagre de Jesus, e foi provocado por Maria, quando no casamento dos seus sobrinhos, em que ela possivelmente tinha uma importância, porque era sobrinho deles, então ela foi ajudar como tia, e quando o vinho acaba, ou seja, quando os alimentos acabam, Jesus também estava presente, porque Maria chamou ele para ir. Então, quando os convidados quiseram vinho e já não tinham mais, a mãe de Jesus lhe disse, volta-se para ele e disse, não tem vinho. Essa passagem está registrada lá no Evangelho de Jesus, capítulo 2, versículo 3, e ela sugere exatamente o quanto, né, ela se virou para Jesus, de certa maneira cobrando ou impondo para ele, né, pedindo ajuda para que, de certa forma, Jesus desse alguma providência. E respeitosamente, Jesus atende, mesmo dizendo para ela que ele não podia fazer nada, né? O que ele poderia fazer naquele momento. Uma coisa que me chama muita atenção quando ele diz, mulher, o que eu tenho com isso? O que eu tenho contigo? E mulher responder assim para a mãe, na nossa visão, pode ser até algo desrespeitoso, não é? Era algo que, se eu virar para meu pai ou para minha mãe, a mulher ou o homem, o que é que você quer de mim? Mas na época, chamar mulher não era algo, não era uma frase desrespeitosa ou vulgar. Era exatamente o sinônimo de minha senhora. Então ele se referia à mãe como mulher, mas querendo dizer, minha senhora, o que eu posso, o que eu tenho com isso? E aí ele ainda diz, ainda não é chegada a minha hora, ou seja, eu ainda não posso, eu não tenho autorização para me expor dessa maneira. Mas acreditando nele, e é ele exatamente para não constranger ou não contrariar a mãe, ele vai e providencia fazer a multiplicação, né, do pão e do vinho. Então ele atende ao pedido da mãe. Só que ele exatamente apresenta, né, João apresenta Maria como alguém que tinha, de certa maneira, uma ascendência em Jesus. Além do respeito e da consideração, ele tinha importância a ela porque era ela que cuidava dele. Era ela que se permitiu se colocar à disposição para fazer, né, ele cumprir essa sua missão. Então, João apresenta, né, bem no início do seu evangelho, esse relato do primeiro milagre público de Jesus nas bodas de Canaã. E contém, né, o tributo de fé exercido por Maria. Quando os convidados, eu acho que isso aqui está repetido. Vamos aqui ver. Amigo, está pegando para passar. Ok. Temos aqui um outro exemplo, a samaritana, como a gente viu, tá? Esse relato está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, e comprova o respeito mostrado por Jesus a todas as mulheres, sem distinção da sua nacionalidade ou a sua formação religiosa. Jesus, ele apenas deixou de lado, né, as tradições da época, quando estabeleceu um diálogo com ela, um diálogo pequeno, mas foi suficiente para tocar e transformar a vida dessa mulher. O que acontece? Jesus, depois de viajar durante algum tempo, ele para, né? Naquele tempo não se tinha água encanada, gente, não era como hoje, que a gente tem
geladeira com água esperando, bebedouro, eram poços de água que se encontravam no caminho. Então ele parou para beber água, né, debaixo de um sol escaldante e também descansar. E aí ele iniciou uma conversa com uma mulher samaritana que estava no poço. E nessa conversa ele adquiriu, né, de uma certa maneira, um diálogo, gradualmente uma longa conversa, e ela teve uma comprovação da sua divindade. Então, João relata que ela primeiro se dirigiu a ele chamando-o de judeu, depois ela chama ele de Senhor, depois ela chama ele de profeta e depois ela chama ele de um Cristo. Ou seja, mesmo sendo samaritana, ela viu nele a essência, a humildade, envolve ela e ela começa a dialogar, entendendo ele, se afeiçoando das suas palavras e tratativas e deixa de ser alguém, né, sem nenhuma importância e passa a ser mais uma seguidora de Jesus. E dessa forma, ela entende que não é a religião que deve unir ou separar as pessoas. Ela entende de que algumas pessoas em determinadas religiões buscam se aproximar, porque não olham o outro e não entabulam no outro apenas a sua crença, a sua nacionalidade. Foi assim com Jesus. Fez com que a samaritana se sentisse acolhida, envolvida e respeitada. A gente tem também um outro exemplo aí da mulher apanhada em adultério. Esse relato também a gente encontra lá em Lucas, quando ele traz exatamente, né, a maneira como Jesus a tratou. E em João, capítulo 8, a gente tem lá exatamente a forma diferenciada que Jesus tratou ela, que vem a contrastar com o que era praticado na época, né? A forma implacável com que os fariseus estavam tratando ela era exatamente diferente, tá? Do respeito que Jesus a recebeu e também a sua compaixão, né? Quando ele demonstra a ela de que ele não está ali para julgar. Quando ele demonstra a ela de que exatamente as pessoas que a apresentavam estavam julgando ela porque ela se equivocou. E aí ele faz a prática de trazer a reflexão de cada um, se eles nunca tinham, de certa forma, se equivocado ou praticado algum erro. E ele, quando os fariseus chegam, ele estava de cabeça baixa, riscando na terra, escrevendo, e eles chegam querendo apresentar, importunando ele, dizendo que ele era o Messias e que ele tinha que tomar conta daquela situação. Na época, a prática de estar escrevendo no chão era como se nada mais que estivesse acontecendo importava. Ele estava focado naquele momento. E os fariseus, de tanto reclamar, importunar, eles queriam que Jesus tomasse parte da situação. Mas mesmo assim, os escribas e os fariseus continuaram a chamar ele para que ele pudesse tomar parte. Queriam, inclusive, também envergonhar a mulher, né? E por compaixão, a mulher, Jesus se endireitou, levantou a cabeça e virou para todos e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E é lógico, voltou para a sua posição, inclinou novamente a sua cabeça e continuou a escrever na terra. E a gente já sabe o que aconteceu. Como, né, todos que estavam ali tinham sido expostos, como todos que estavam ali não estavam sem pecados, ficaram com vergonha, cada um, como diz o ditado popular, pegou, né, o seu rabinho e saiu, porque ninguém podia apontar a mulher. Todo mundo tinha ele. E ela ficou junto com ele.
E depois de algum tempo, ele vira para ela e pergunta: cadê aqueles que vieram lhe julgar e lhe expor? Nenhum deles ficou, não foi? Ela disse: não, todos foram embora. Aí ele disse: nem eu vou julgar. Vá e não peques mais. Ou seja, e é assim que ele faz com todas nós. Vá e não pegue mais. A gente tem também um outro exemplo de mulher, né? Maria Madalena, aquela que a gente vê muito falar por ser alguém que se afeiçoou bem mais a Jesus, que o acompanhou, se modificou antes e depois continuou seguindo, orando de certa forma, com os discípulos durante um tempo, apoiando Maria durante outro tempo, e que teve, de certa maneira, a bênção de ser escolhida para ver Jesus depois que ele deixou o corpo físico, ou seja, em espírito. Aí a gente vem aí, tá? Que Jesus demonstrou empatia por aquela mulher em circunstâncias difíceis e perturbadoras. O Cristo consolou Maria Madalena quando a encontrou em lágrimas no jardim do sepulcro. Essa é uma passagem em que ele encontra ela logo após dela vir, né, vários dias após a crucificação de Cristo. Ela ia ver se o sepulcro estava com uma pedra fechada. Ia lá, visitava e voltava, orava, voltava, e teve um dia em que ela chegou e a pedra estava fora do lugar, porque era assim que estava determinado. E ficou preocupada quando olhou e não viu o corpo. Se desesperou porque achou que tinham violado o sepulcro e tinham levado o corpo dele. E aí chorou, buscou, né, queria chamar os discípulos, mas Jesus chega para ele e diz: mulher, acalma-te, eu estou aqui. Aí ela fica comovida, chora muito e fica depois alegre porque percebeu que o Cristo vivia. E ele dá para ela uma missão dizendo exatamente isso. Tá? Eu não ascendi ao meu Pai ainda, mas vá e avise aos outros que eu estou vivo. Então Maria estava chorando nesse jardim que ficava junto ao sepulcro. E a ideia de não saber, né, o que havia acontecido com o corpo de Jesus a desesperou. Tá? E Jesus apareceu, ela reconheceu, no primeiro momento ela não reconheceu, e depois Jesus disse para ela, né, algo que de certa forma fez com que ela reconhecesse. Ele chamou como ele comumente chamava ela, Maria, e aí o reconhecimento foi instantâneo e se deu a outra passagem que ela recebeu a missão de avisar os discípulos de que ele estava vivo. Ela volta, avisa. Alguns deles céticos na hora não acreditaram, mas ela estava acreditando piamente. E minutos depois Jesus chega e aí tem aquela festa entre os discípulos e Maria, porque eles conseguem entender que Jesus estava vivo. Aí a gente vê que o Mestre continua a contar com todas nós enquanto mulheres, né, desse nosso apostolado, porque essa mulher é um apostolado. A nossa vivência de renúncia, a nossa vivência de sacrifício, a nossa vivência é de muita garra, porque na sua maioria nós somos iguais àquelas mulheres da época. Muitas de nós temos jornadas duplas ou triplas, como elas também tinham, né? Só que a gente sempre escolhe aquilo que é importante para a gente. Cuidar da casa é importante, cuidar do filho é importante, cuidar da família é importante, trabalhar para buscar nosso próprio sustento é importante, estudar é importante, tantas outras tarefas, e a gente busca dar conta de todas elas. Então o Senhor continua a contar com as mulheres de nossos dias para que sejam também suas ovelhas. A história também tem suas heroínas.
Por que tem suas heroínas? E Jesus continua a contar com a gente. A mulher ela tem papel fundamental na educação de novos seres, na geração e na educação. Então, a formação moral de cada ser é importante, né, para a mulher. Por isso que ela cria com carinho, ela educa, ela forma, ela conduz, ensina a andar, ensina a falar, mas ensina também as questões morais. Então, ser mulher é também ser ovelha do Cristo, é também fazer parte desse legado que ele deixou. Inúmeras mulheres de todos os continentes e de todas as classes sociais também fizeram contribuições grandiosas à causa do Cristo. Não foram só aqueles que estão no Evangelho, né? E aí a pergunta é: podemos nós seguir os exemplos dessas mulheres que tiveram fé, que exercitaram a credibilidade do Cristo Jesus, mesmo sem saber qual era a missão, como terminaria, né, o que aconteceria depois? Elas caminharam juntos, seguiram, buscaram seguir as suas orientações. Hoje, na atualidade, também podemos nós seguir esse exemplo, nos desdobrar? Aí a gente vê que por meio da fé em Jesus Cristo, podemos também seguir o exemplo das mulheres citadas nas Escrituras. Podemos confiar que Jesus compreende as nossas pressões rotineiras. Pressões essas que estão diariamente na nossa vida. E pode também nos ajudar a carregar os nossos fardos, que às vezes são muitos. Cada um de nós aqui tem esse fardo a carregar. E sem dúvida nenhuma, muitos de nós não temos nem noção, a mínima que seja, das batalhas e das lutas que cada uma das mulheres que estão aqui ou que estão assistindo na internet ou na rede social vivenciam e já travaram e travaram hoje, ontem, para conseguirem estar de pé. Quando a gente pergunta se a gente pode seguir os passos dessas mulheres, e exatamente porque, assim como aquelas de 2000 anos atrás, que eram execradas, que eram tratadas como nada, como sem importância, hoje a gente também passa por isso. Podemos também acreditar que o Cristo vai nos elevar a despeito das nossas transgressões, porque sim, nós nos equivocamos. Quem não aqui, né? Que nem Cristo fez com a mulher adulta. E quem pode jogar pedra no outro aqui? Tem alguém aqui que nunca errou? Não tem. Então, além disso, nós podemos também saber que Ele pode nos socorrer em nossas mais profundas aflições, nas nossas angústias e também nos nossos sofrimentos. E apesar disso, todas nós, mulheres, ainda temos um longo caminho a percorrer. Ainda hoje se estabelecem grandes distâncias entre homens e mulheres, né? E são importantes os conflitos emocionais que decorrem desse conflito. Ainda hoje a gente vive o desrespeito. Ainda hoje a gente vive da falta de compaixão dos nossos companheiros, dos nossos familiares. Ainda hoje nós somos olhadas com os olhos atravessados de quem acha de que a gente não merece o lugar, a postura, o reconhecimento daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. Então, para entender, meus amores, assim como a gente começou, o lugar da mulher na sociedade, tanto na antiguidade quanto nos dias atuais, há de se percorrer e conhecer a história da mulher, entendendo a formação de sua identidade, dos seus grupos sociais e principalmente do seu posicionamento no contexto profissional e familiar. E é disso que vem sendo feita a história da mulher ao longo
dos anos. E é isso que a gente quer trazer para você nesse mês de março, chamado também Março Mulher. Eu acho que a gente deveria ter todos os meses, um mês, né? Um dia, uma semana dedicado às mulheres. Não sou clarazete demais, não sou ativista, mas vale a pena, porque sem dúvida nenhuma o sofrimento, a guerra, a batalha, a luta, ela é imensa ainda. Então, para mim, para você, para as que estão nas redes sociais, mesmo reconhecendo que vivenciamos ainda dias de lutas, de falta de reconhecimento, de respeito, de empatia que tivemos no Mestre Jesus, que a gente se sinta todos os dias por conseguir fechar o dia com a consciência limpa, com a fé e a certeza de que se no nosso meio não tem alguém que nos valorize, a gente se lembre que o nosso parceiro melhor, perfeito e dileto de todas as horas é o Mestre Jesus, que a gente pode confiar nele e que ele conta com a gente. Muita paz para todos nós. Obrigada. E assim agradecemos a irmã Cida, principalmente porque teve um desafio a mais aí, né, tia? Então, a gente agradece, né, pela disponibilidade, por ter trazido esses ensinamentos para a gente relembrar e a gente ir entendendo, né? Ao longo desses dias a gente vai juntando, né, essas informações e vamos entendendo e vamos também, com isso, nos inspirando para ter cada vez mais força, coragem. Eu acho que quando a gente compreende, né, fica mais fácil também da gente seguir, como Cida trouxe, o fardo fica até mais leve quando a gente compreende, né? E seguimos assim, irmanados, também para que os homens que também estão presentes ao longo desses dias de reflexão percebam também a importância daquelas mulheres que estão no seu convívio, né? Mãe, esposas, filhas, amigas, colegas de trabalho, que a gente possa cada vez mais estabelecer relações de igualdade, de muito respeito, porque estamos todos aqui vivendo essa experiência maravilhosa de um aprendizado profundo, de tentar colocar em prática o que o Mestre Jesus nos ensinou com seu exemplo o tempo todo sobre amor, né? O que ele fez não foi mais nada do que isso, do que nos dizer simplesmente amem, né? E o caminho é o amor, né? E que a gente possa então compreender essa lição e parar de perder tempo com outras coisas e avançar na nossa caminhada, né? Vamos para o nosso segundo momento. Pedimos aos nossos companheiros passistas, nossas companheiras, nossa casa hoje está cheia, possamos também envolver as pessoas que estão em suas casas assistindo. Nos coloquemos então numa posição confortável para recebermos essa doação de luz, de amor, de caridade. Que a gente sinta essa energia, que a gente sinta a espiritualidade amiga nos envolvendo com essa energia amorosa, que possamos acolher em nosso ser, em cada fibra do nosso ser, do nosso corpo físico, do nosso perispírito e do nosso espírito.
Que essa energia benéfica, esse banho de luz, de amor, possa contribuir com o nosso equilíbrio, com a nossa serenidade, nos envolvendo com muita paz, nos envolvendo com muito amor, transmutando as nossas energias, que a gente possa então deixar fluir, deixar sair toda a carga negativa, pensamentos negativos, ideias negativas, que a gente possa se conectar com esse momento e receber essa doação de amor e nos sentir preenchidos de amor, preenchidos de muita luz, preenchidos de muita paz, para que assim possamos disseminá-la também, possamos levar conosco para espalhar pelo caminho, para levar até os nossos lares e emanar também essa vibração para os nossos familiares, para os nossos amigos, expandir essa vibração de amor e de luz por todo o nosso bairro, pela nossa cidade, por todos os cantos, alcançando aqueles e aquelas que precisam receber essa vibração de amor. E assim juntos e juntas possamos vibrar por muito amor, por toda a humanidade, por todo o planeta Terra, emanando amor, emanando paz e muita luz. E assim agradecemos ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que sustenta o trabalho dessa casa, por essa oportunidade de estarmos aqui e por esse cuidado que tivemos. Assim, encerramos o trabalho da noite de hoje e desejamos a todos muita paz, muito amor e uma boa noite. Sigamos em paz. Que assim seja. A bateria aqui já acabou.